cerca de 10 mil antes de Cristo, 12 mil anos atrás, chegaram os primeiros degredados de Capela. E aí nós saímos da condição de mundos primitivos e passamos por uma transição e ingressamos numa outra classificação, que é um andar mais alto dessa escada, não é? Um degrau mais alto, que é a classificação de mundos de expiações e de provas. Por que isso? Porque nós estávamos recebendo aqui na Terra espíritos falidos. Falidos em Aldebaran, falidos em Capela. E aqui eles vieram expiar os seus males e também vieram provar as suas novas inclinações para o bem. E nesse processo, o governador espiritual da Terra, que é Jesus, prometeu a eles que ele próprio, Jesus, viria mais à frente trazer a palavra da Boa Nova, a palavra da redenção. E antes de Jesus, nós tivemos aí 3.500 anos de história em que vários dos profetas hebraicos cantaram essa vinda, não é? Previram esta transição também, que foi uma bela transição a chegada de Jesus, não é? E dentre esses profetas, que a gente pode chamar de o mais apocalíptico dos profetas, nós tivemos Daniel. Daniel previu com exatidão, por exemplo, a chegada de Jesus e previu com exatidão a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, né? Mostrando que a capacidade profética ela é uma realidade dos espíritos preparados para isso. Allan Kardec, no último livro dele, A Gênese, os Milagres e as Predições, vai estudar a mediunidade de profecia no capítulo 16, em que ele intitulou-a a mediunidade de profecia como presciência. Ele próprio elaborou uma teoria chamada teoria da presciência. E vai nos dizer, por exemplo, que nos momentos de transição planetária, essa mediunidade ela é mais provocada, ela é mais presente, porque justamente para antecipar os sucessos e os acontecimentos que virão para dar cumprimento a essas modificações planetárias. E ele vai dizer coisas importantes, como, por exemplo, a mediunidade de profecia ou de presciência, ela não é de todos os médiuns. Ela é escolhida pela espiritualidade maior, são escolhidos os poucos espíritos e médiuns encarnados capazes de vislumbrarem o futuro, né, capazes de se elevar espiritualmente a ponto de enxergar o futuro. Mas que para isso precisava haver uma pré-condição, que é a pré-condição de serem suficientemente espiritualizados, ou por outra, serem definitivamente desmaterializados. Então esses médiuns são escolhidos de cima para baixo e eles têm essa evolução moral, essa evolução espiritual como pré-condição para trabalharem com essa mediunidade. Por isso Daniel teve isso na época do Velho Testamento. Por isso, na época de Jesus, João Evangelista, que nada mais era do que a reencarnação de Daniel, foi escolhido pelo próprio Jesus para receber a profecia da evolução humana depois do Cristo, que é o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento da Boa Nova de Jesus. O próprio João Evangelista vai contar que ele saiu do corpo na ilha de Patmos, onde ele estava preso, e foi levado à presença de Jesus, que lhe abriu o livro do futuro, em nome de Deus. E ele viu os sucessos futuros. Hoje há pesquisadores que nos esclarecem que tudo aquilo que estava de forma hermética, fechada, codificada, trancada, vamos dizer assim,
que está lá no livro do Apocalipse, começou a ser aberto justamente na época de Allan Kardec, com a chegada do Espiritismo, né? A gente pode dizer que o Espiritismo é a grande chave para a revelação do Apocalipse, né? Ele é o centro da revelação. O Marco Paulo Benuti de Espírito, nosso companheiro aqui do Grupo Espírita Saber Amar, vai escrever um livro sobre isso, Apocalipse, o Espiritismo como centro da revelação, e vai nos mostrar que ele traz a primeira chave interpretativa. Depois do Cristo, o Cristo deu algumas chaves interpretativas e Daniel também, antes do Cristo. Mas a chave definitiva vai ser dada por Kardec, que é a chave da reencarnação. E os movimentos de resgates coletivos, flagelos diversos, o movimento do degredo, né? A substituição dos espíritos retardatários para uma nova geração de espíritos mais avançados. Tudo isso faz parte do movimento de transição planetária atual que nós estamos vivendo desde 100 anos antes de Kardec, e vamos completar no ano 2057, segundo revelação de Emmanuel por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, no qual, durante esses 300 anos, de 1757 a 2057, nós estamos vivendo esses tempos turbulentos de transição planetária, passando a Terra deixando ela de ser um mundo de expiações e de provas, e se encaminhando para ser, a partir de 2057, um mundo em regeneração. Então é muito bonito a gente vivenciar tudo isso nos últimos 3 séculos, 2 séculos e meio quase, ou um pouco mais, né? E isso nos dá muita esperança, João Pedro. Por quê? Porque, na verdade, gente, nós já estamos na madrugada do novo dia, né? Nós já passamos a grande noite, que foram aqueles 2 grandes períodos de muita guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerras menores, devastadoras. Já passamos a pandemia muito mais grave do que essa que está acontecendo hoje, que é a pandemia da gripe espanhola, com 100 milhões de mortos, quando a população do mundo era menor do que 1 bilhão de habitantes, né? Então, veja só. E hoje nós já temos o avanço da ciência extraordinário, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia, da astrofísica. Nós compreendemos muito mais o nosso papel no universo do que há algumas décadas atrás. Nós estamos nos encaminhando para essa nova era, a nova era do Espírito. Tudo previsto no livro de Apocalipse de João Evangelista, porque o final do Apocalipse de João fala não sobre destruição do mundo. Muita gente fala, é fim do mundo, né? Não, nada disso. Ele fala fim dos tempos. Mas é fim dos tempos de transição planetária, fim dos tempos de expiações e de provas, mas, ao mesmo tempo, é o início de uma nova era, de uma nova alvorada, de um novo dia de regeneração. E isso está previsto no Apocalipse e vai se fazer na Terra, querendo nós ou não, né? A palavra de Jesus, a concórdia, a fraternidade, a solidariedade, a ciência aliada à fé, à religião e à filosofia de mãos dadas, descortinando realidades espirituais, penetrando os domínios da vida espiritual, penetrando os domínios da reencarnação, penetrando os domínios de outras civilizações, porque nós não somos o único mundo criado por Deus. Segundo Chico Xavier, fazemos parte de uma família universal, não é? E tudo isso vai acontecer nos próximos anos, de hoje, 2021, até 2057. A ciência vai finalmente dar cumprimento ao seu papel de descortinar o mundo espiritual e as realidades espirituais. Por quê? Em essência, o mundo regenerado de amanhã tem como paradigma a espiritualidade. Enquanto que o mundo
de expiação e de provas que nós já estamos vencendo tem como paradigma o materialismo. E o materialismo vai ruir por si só. Emmanuel até chega a dizer, no prefácio do livro Missionários da Luz, os cientistas, sem o perceberem, sem o desejarem, vão se converter em sacerdotes do espírito por falta de matéria que absorve as especulações científicas.